E aí pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o professor Whitney César e também coordenador pedagógico da Escola Projeto de Goiânia. É uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês. E olha só, cara, hoje a gente vai discutir um assunto muito interessante, que é manutenção preventiva do computador. A manutenção preventiva ela é dividida em duas etapas, tá? É a parte de hardware e a parte de software. Lembra qual que é a diferença desses dois nomes? Não? Pô, que isso, cara? Hardware, toda a parte tangível, palpável, a parte física, ou em outras palavras, aquilo que a gente chuta, né? E o software é a parte lógica, a parte dos programas, né? A parte cibernética ou virtual, beleza? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão da manutenção preventiva e também corretiva dentro do computador. Estão preparados aí para a nossa jornada? Vamos lá? Fala aí, meu gafanhoto. Já estou aqui no laboratório e nós vamos começar então com a parte de hardware, a parte física. Vamos lá? Pessoas, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Desligar a chave do computador, se tiver, e remover o cabo de força. Beleza? Vamos lá então, galera. Primeira coisa que você deve pensar quando se trata de manutenção na parte física, no hardware do computador, é a questão da limpeza, né? É necessário você sempre manter a limpeza tanto externa quanto interna do seu computador. Então eu já deixei aqui para nós um gabinete, tá? Nós vamos abri-lo e para começar a gente vai remover essa tampa lateral, tá? Acredito que provavelmente vocês não tenham dificuldade com isso. Nós vamos utilizar uma chave Phillips para isso, tá? Aqui a chave Phillips, deixa eu tentar focar. Só ressaltando um pequeno detalhe, gente, quando vocês forem desmontar o gabinete de vocês ou fazer manutenção, é sempre importante vocês manterem esse painel frontal, essa parte da frente, à sua direita, tá? Então, a parte do painel frontal sempre vai para a sua direita, ok? Então, eu vou remover aqui a tampa lateral. Parafuso de baixo, porque são dois. Beleza? Agora, para remover essa tampa lateral é bem simples. Eu vou pressionar com uma mão em cima, uma do lado, e puxar a mão que está de lado para trás um pouquinho, ó. Puxei para trás, posso retirar agora normalmente. Então, gente, agora com o gabinete aberto, vamos só recapitular aqui rapidinho o nome de alguns componentes. Aqui nós temos a fonte de alimentação, que recebe a energia, né, através do cabo de força. Pega essa energia que é alternada, 220 ou 110, converte uma corrente contínua e passa para os componentes do computador, beleza? Nós temos aqui o cooler e abaixo do cooler tem o processador, tá? Já deixei ele desmontado aqui para vocês verem. Essa aqui é a bendita CPU, gente, tá? Esse é o processador, ou a gente chama de CPU. Nós temos aqui a placa-mãe, temos aqui os cabos de energia, né, que são conectados na placa-mãe, que vem da fonte para alimentá-las. Temos também um HD, ok? E esse computador, pelo visto, é um computador bem simples, né? Não tem leitura óptica de CD e DVD lá em cima. Não temos placa de vídeo também. Mas a fonte, placa-mãe, temos aqui a memória RAM, essa verdinha do lado. O HD e o processador já é o suficiente para manter o computador funcionando e a gente realizar nossas atividades, beleza? Então olha só, quando a gente vai fazer manutenção nesse tipo de computador, é interessante nós termos o máximo de cuidado possível para não tocar de forma inadequada nesses componentes. Então, gafanhoto, pelo amor de Deus, não sai tocando em qualquer coisa aí se você não conhece. Se eventualmente o computador estiver empoeirado, o que você precisa fazer? Você vai utilizar um pincel para fazer a limpeza do computador. Mas espera aí, gafanhoto, antes de vocês começarem a limpar o seu computador, a primeira coisa que você deve pensar antes de tocar em qualquer componente desses aqui é liberar a estática do seu corpo. A estática, pessoal, é uma energia que é carregada no seu corpo de acordo com o movimento que você faz ou em coisas que você toca. Já passaram por aquela situação em que você toca numa pessoa e dá aquele choquezinho? Então, é porque o seu corpo está sobrecarregado de estática, tá? E quando você tem carga no teu corpo e toca em qualquer um desses componentes, você pode danificar o componente, tá bom?
Então, libera a estática do seu corpo antes de você mexer no computador. E como que eu posso liberar a estática? É simples, toca na estrutura de metal do seu gabinete ou na parede, tá, da sua casa e espera alguns segundos, pode ser na faixa de 30 segundos, até a estática ser descarregada do seu corpo. Mas o ideal seria você utilizar os materiais antiestáticos, tá? Que é a pulseira antiestática, a luva antiestática, tá? De preferência a luva, para você manipular melhor os seus componentes, beleza? Então, eliminou a estática do seu corpo, você pode utilizar um pincel, preferencialmente pincel antiestático também, tá? E levemente você vai passar o pincel sobre os componentes, removendo a poeira do seu computador, tá? É bem simples, não tem segredo. Se tiver excesso de poeira, você pode utilizar um secador de cabelo na temperatura baixa, tá? Na temperatura fria. E com o secador de cabelo você passa sobre a placa, removendo a poeira também, ok? E utiliza o pincel para alcançar pontos mais específicos, tá? Pontos mais difíceis para fazer a limpeza, tá bom? Se você não souber remover o processador, é interessante que você não remova, tá? Porque ele vem com uma presilha, uma trava, e se você tirar de qualquer jeito vai quebrar os pinos de contato. Então não remova o processador se você não souber. E olha que interessante, eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem, mas em cima do processador existe uma espécie de pasta, a gente chama de pasta térmica. Para que é utilizada essa pasta, Whitney? É simples, em cima do processador nós temos o cooler, e o cooler ele vem com essa chapa de metal que a gente chama de dissipador, e o dissipador ele vai exatamente em cima do processador, e aqui em cima do processador também é uma chapinha de metal. Como o processador exerce muita atividade no computador, ele superaquece. E por ele superaquecer, ele conduz calor. E a pasta térmica ela entra nessa situação. Ela serve para conduzir o calor que é gerado no processador para o nosso dissipador. E essa ventoinha, ela vai pegar esse calor quente e jogar para fora do computador. Legal, né, gente? Então a pasta térmica é isso, ela conduz ou ela ajuda a conduzir o calor do processador para o dissipador, beleza? Essa pasta térmica, ela costuma ser trocada pelo menos uma vez no ano para manter o seu computador com 100% de eficiência. Existem alguns modelos de pastas térmicas específicas, tá? Como pasta branca, pasta prata. A mais em conta e mais acessível é a branca. E olha só, gente, a troca da pasta térmica é fundamental, por quê? Porque com o passar do tempo ela vai se esquentando. E como ela se esquenta, né, ela vai endurecendo, tá? E conforme ela vai ficando dura, dificulta a passagem do calor. E aí o seu processador superaquece, não tem como resfriá-lo e o seu computador começa a desligar sozinho. Então por isso que é importante você sempre trocar essa pasta térmica com frequência, tá bom? Pessoal, para colocar a pasta térmica é muito simples, basta você colocar uma pequena gota no centro do processador, vir com o dissipador e colocar sobre o processador, e quando você ligar o seu computador e ele esquentar, a pasta térmica vai espalhar sozinha, tá? Cobrindo aqui toda a superfície do seu processador, tá bom? Então vamos montar aqui o nosso cooler. Lembrando que você monta ele de acordo com a fabricante, tá? E de acordo com o modelo, porque cada modelo tem uma estrutura, uma forma diferente de montar. E travar. Prontinho, tá encaixado. Outro componente fundamental que é interessante você sempre analisar é a memória RAM. Esse pequeno pente de memória, deixa eu tentar ajustar aqui para vocês verem. É esse pente de memória aqui, ó. Para você remover esse pente de memória é bem simples. Tem duas travinhas, um de cada lado. Então você afasta essa travinha um pouquinho para trás, devagar, tá? Do outro lado também. Bem devagar, senão ela pula, ela dá um salto. E você vai pegar as memórias sempre de lado, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês como eu peguei a memória. Sempre de lado, tá? Evita o máximo possível de contato com a placa se você não estiver com a luva, tudo bem? E agora, o que eu faço com essa memória?
Gente, com o passar do tempo, esse pente de memória ele vai acumulando oxidação nesses pinos de contatos aqui embaixo, ó. Conforme vocês vão utilizando e vai passando energia nesses pinos de contato e também conforme vai acumulando poeira, esse pino ele vai oxidando, ou seja, é como se estivesse enferrujando. Então a gente utiliza uma borracha, pode ser uma borrachinha branca de escola mesmo, tá? E aí você vai passar levemente nesses pinos de contatos, ok? A borracha ela possui um material antioxidante que ajuda na limpeza. Tem muita gente que pergunta, então é aqui que a gente apaga a memória, professor? Não, gente, não tem nada a ver. A gente só está usando a borrachinha para limpar os pinos de contatos e remover a oxidação. Depois que você terminar, gafanhoto, pelo amor de Deus, não sopra isso aqui, senão você vai cuspir no negócio tudo, tá? Você vai pegar um pincelzinho e com o pincelzinho você vai remover o excesso de borracha que ficou. Beleza? Agora nós vamos posicionar a memória, lembrando que ela tem a forma correta de posicionar, de acordo com o encaixe dela. Só pressionar e as travinhas elas vão ser colocadas instantaneamente a partir do momento que você pressiona. Tudo bem? Gente, tá aí. Uma excelente forma de você sempre manter a manutenção do seu computador quando se trata de parte física, né? Em dias. É fazer a limpeza geral, trocar a pasta térmica do processador, o indicado, se for pasta branca, é uma vez por ano. Tem algumas pessoas que gostam de trocar a cada 6 meses, tá? Mas eu recomendo uma vez por ano e fazer a limpeza da sua memória RAM. E não se esqueçam, gente, pelo amor de Deus, não esqueçam de eliminar a estática do seu corpo antes de tocar em qualquer componente eletrônico, tá bom? Se você não tem segurança de como fazer esse processo, procura um técnico ou pessoa experiente. Vamos lá então, pessoal, a segunda parte da manutenção preventiva do nosso computador, que a gente sempre deve fazer com frequência, entra na parte de software. A gente já falou do hardware, agora a gente vai na parte do software, que são os programas e o manuseio do sistema operacional. E já de cara, como vocês podem perceber, a primeira manutenção que você deve fazer é da sua área de trabalho do computador. Observa que aqui eu tenho alguns itens que são desnecessários estar aqui na área de trabalho e que eu preciso sempre armazenar dentro de umas pastinhas, tá? É interessante você fazer isso para não deixar o ambiente de trabalho poluído e também para facilitar o seu trabalho, para facilitar o seu dia a dia no uso do computador, tá bom? Então, pega todos esses itens e separem nas bibliotecas. Por exemplo, você abrindo aqui o explorador de arquivos, você tem todas as pastinhas para você armazenar esses dados. Então, o que for imagens, vocês colocam na pasta de imagens, documentos na pasta de documentos, ok? Não tem segredo, gente. Vale a pena manter o seu computador organizado. Então, olha só, eu vou criar uma nova pastinha aqui na área de trabalho. Vou colocar o nome de recursos da área de trabalho. Vou pegar todos esses arquivos e vou arrastar aqui para dentro, ok? Isso para manter o meu ambiente de trabalho limpo e organizado. Gente, isso inclusive funciona na inicialização do sistema operacional. O processador, em vez de perder tempo carregando os itens que estão na área de trabalho, ele vai trabalhar os arquivos internos do sistema operacional. Tá vendo aí uma grande vantagem? Então, essa é a primeira dica, mantenha a área de trabalho sempre organizada. Outra coisa bacana de vocês fazerem é removerem todos os componentes temporários do computador, porque eles ocupam espaço na memória RAM, tá? E para isso eu vou te ensinar uma forma bem interessante. Você vai pressionar o comando de atalho Windows mais R, vai abrir para vocês o executar, e aqui vocês vão digitar temp, de temporário. Pressiona OK ou dá Enter, e vai abrir para vocês uma pastinha cheia de arquivos temporários que foram armazenados na memória RAM e que não estão sendo utilizados, tá? Alguns estão sendo processados, inclusive o sistema não vai deixar vocês excluírem, mas outros que não estão sendo utilizados, vocês podem excluir. Então, pressione o comando de atalho Ctrl A para selecionar todos os arquivos e o Shift Delete para excluir sem passar pela lixeira, excluir direto. Ele vai perguntar se você tem certeza, pode clicar em sim, fazer isso para todos os itens e continuar.
Esses que ele não deixar excluir é porque ainda está em serviço, está sendo utilizado. Então marque essa caixinha fazer isso com todos os itens atuais e ignorar. A mesma coisa. E prontinho. Agora vamos para o próximo. Windows R novamente. E agora em vez de temp, vocês vão digitar prefetch. Anotaram aí? Prefetch. Dá um OK. Clique em continuar. E nós temos aqui mais lixos de memória. Mais lixos que não estão sendo utilizados. Então, dá um Ctrl A, Shift Enter e clique em sim novamente. Ignora os que não podem ser excluídos por estar sendo utilizado. E prontinho. Vamos fechar. Mais uma. Windows R novamente. Agora vocês vão colocar recente, que são os arquivos que foram abertos recentemente. Isso aqui, lembrando que são apenas atalhos, tá, gente? Então, pode dar o Ctrl A. Fiquem tranquilos que se aparecer algum arquivo com um nome importante para vocês, lembrando que não é de fato seus arquivos, é apenas um atalho criado na memória RAM para acessar esses arquivos de forma mais rápida. E lembrando que, como vocês podem perceber, está ocupando espaço na memória RAM, que é uma grande influenciadora para o desempenho do seu computador. Então, Shift Enter para excluir, perdão, Shift Delete, né, para excluir direto e pronto, foram excluídos. Só mais um aí como bônus, Windows R. Nós vamos repetir o temp, só que agora entre porcentagem. Pressiona OK. Esse temporário aqui com porcentagem, ele acessa as pastas mais internas do sistema operacional, excluindo também recursos temporários que não são utilizados pelo sistema. Shift Delete para excluir, sim. Fazer isso com todos os itens, ignora porque esses são os que estão sendo utilizados no momento. E prontinho. Fazendo esses 4 passos aí, gente, de excluir arquivos temporários da memória e do HD inclusive, você vai perceber uma grande diferença do desempenho do seu computador. Vamos lá, pessoal, então para mais uma dica. E olha só, a próxima dica é como desinstalar um programa do computador. Gente, existem programas instalados no seu computador que de repente você não está utilizando. E aí ele não tem finalidade e está ocupando espaço no teu HD e até mesmo no seu computador. Então, se você precisar desinstalar um programa, o que vocês vão fazer? Tem muita gente que faz isso aqui a propósito, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tem muita gente que pega um arquivo, né, um programa que está na área de trabalho somente como atalho, arrasta para dentro da lixeira, esvazia a lixeira e pronto, acho que excluiu o programa do computador. Só que não é assim, gente, aquele arquivo era apenas um atalho para acessar o programa. Para você desinstalar um programa, você vai vir no botão iniciar, aqui na barra de pesquisa digita painel de controle. E aqui no painel de controle, normalmente quando você acessa ele pela primeira vez, ele vem nesse formato. Então vocês vão vir aqui em exibir por categoria. E aqui vocês vão selecionar a opção programas e aqui você tem abaixo desinstalar um programa. Clica em desinstalar um programa e vai aparecer a lista de programas que está instalado no seu computador. E dessa lista de programas, você vai remover somente aqueles que você sabe qual é a finalidade e você não utiliza. Tudo bem? Não seleciona qualquer programa aleatório e desinstala. Por exemplo, esse Realtek High Definition. Se você não sabe o que é e qual a finalidade, não desinstala. Esse, por exemplo, é um software de áudio. Ele traz um driver que faz a comunicação do hardware com a parte de software, né, que é o sistema operacional de áudio. Ok? Então ele não pode ser desinstalado. Então, ressalto, só desinstala aquilo que você não utiliza, mas sabe o que é, tá bom? E se você eventualmente vê um programa que não tem finalidade e de repente deseja instalar, procure orientação de algum técnico, algum profissional, faça uma pesquisa no Google sobre aquele programa para você se sentir mais seguro, tudo bem? E para desinstalar, basta você selecionar o programa e clicar com o botão direito e vir em desinstalar, ou seleciona o programa e aqui em cima vem em desinstalar, tudo bem? Vamos fechar aqui então.
Próxima dica é manter sempre a atualização do seu sistema operacional em funcionamento. Tem muita gente que, por algumas particularidades, desativam a atualização do sistema operacional. Só que é importante ressaltar que essas atualizações, na grande maioria das vezes, traz benefícios e eficiência para o funcionamento do seu computador, além de muita novidade, tá? Interação, novos aplicativos, então é sempre interessante manter a atualização do seu sistema operacional. E para você atualizar o sistema, você vai vir no botão iniciar. Aqui do lado esquerdo, você vai procurar a opção configurações. Beleza, aí nessas opções aqui, você vai vir em atualização e segurança. E vai aparecer aqui para vocês do lado esquerdo o Windows Update, tá? Que é a atualização do Windows. E você vai clicar aqui em retomar as atualizações. Ou pode estar escrito para vocês verificar se há atualização, tudo bem? Então nós vamos clicar em retomar a atualização ou retomar as atualizações e ele vai verificar se há atualizações no sistema e se houver, ele vai baixar essas atualizações e vai pedir para reiniciar o computador para reinstalá-las para mim. Só um detalhe, é evidente que você precisa de internet para isso, tá bom, gente? Não tem como baixar sem acesso à internet, beleza? Para a gente concluir, para a gente fechar com chave de ouro, eu vou ensinar para vocês uma das coisas que é fundamental e que muita gente faz errado, pessoal, que é a forma correta de desligar o seu computador. Para você desligar o computador, seja um desktop, seja um notebook, independente da versão que você está usando do modelo, o método é sempre o mesmo. Nunca desligue o computador puxando o cabo direto da tomada ou desligando o estabilizador se houver. É necessário que você desligue o seu computador sempre pelo sistema operacional. E para você fazer isso, você vai vir no botão iniciar e tá aqui, gente, ó, ligar e desligar. É só pressionar e selecionar a opção desligar, não tem nenhum segredo. Tem até um comando de atalho que facilita a sua vida. Se você pressionar no seu teclado o Alt mais o F4 lá em cima, aqui ó, o que deseja que o computador faça, seleciona a opção desligar e dá um OK, ele vai desligar instantaneamente. Tá bom, gente? Então, pelo amor de Deus, desligue o computador da forma correta, tudo bem? E aí, gente, gostaram das dicas? Eu espero que sim. Pessoal, eu estou à disposição para tirar essas e mais dúvidas que vocês tiverem, tudo bem? Eu vou deixar aí embaixo o meu WhatsApp, o meu e-mail, qualquer suporte que vocês precisarem, contem comigo, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima jornada.